Como é que você começou esse negócio da internet? Cara, com 15 anos estourou a pandemia. Eu venho de uma família muito humilde, então meu pai, ele era operador de máquinas, minha mãe era empregada doméstica e no ápice da pandemia tava todo mundo meio que tipo quebrando assim, sem dinheiro. Eu via os meus pais preocupados dentro de casa. Eu estudava numa boa escola, no Colégio Adventista de Tatuí, só que eu era bolsista por conta da renda dos meus pais ser baixa. Então eles davam bolsa. Eu sempre vi os pais dos meus amigos que eram empresários tendo uma vida tranquila mesmo com a pandemia. Eu falei, cara, eu pensava assim, tentava entender por que lá em casa é um desespero e aqui nesse ambiente onde só tem filho de empresário, tá todo mundo calmo, como se as coisas estivessem boas. Eu não consegui me conformar com aquela situação. Eu falei, cara, peraí, será que é o caminho que eu quero para mim aqui? Porque eu pelo menos não me imagino terminando a escola e seguindo uma carreira tradicional de faculdade, etc., para daqui tipo 10 anos eu conseguir ajudar os meus pais, que infelizmente seria o caminho. Eu não poderia no meio da escola chegar para o diretor e falar, viu, me adianta os três últimos anos do ensino médio e já me adianta 6 anos de uma faculdade de Direito, por exemplo, em 1 ano, em 2 anos eu posso ajudar os meus pais sendo advogado. Não funciona assim. Então eu pensei, cara, como que eu posso ajudar os meus pais rápido? E aí eu digitei na internet, como ganhar dinheiro online, uma vez, não dei muita bola porque eu vi, no outro dia começou a aparecer, o Pixel pegou em mim e começou a aparecer anúncio da galera. Eu cliquei no anúncio de uma pessoa falando sobre, ganhe dinheiro pela internet, crie um negócio online, etc e tal. Eu me interessei demais e foi aí que tudo começou. Foi no dia 3 de março de 2020. Foi meu primeiro dia no marketing digital. Desse dia 3 de março até o dia que você falou assim, cara, fiz milhões, demorou quanto tempo? Eu diria que meu primeiro R$ 1 milhão no mercado de infoproduto demorou 12 meses. Depois eu realmente entendi como criar uma estrutura baseada em criar produto, gerar tráfego e estruturar tudo isso mais ou menos em 2 anos. Em 2 anos a gente vendia milhares de reais por dia. Depois eu entendi que tinha muita demanda de pessoas querendo saber o que eu fazia. E eu acabei ganhando audiência por conta de podcasts que eu fiz. E daí eu comecei a vender cursos. Ensinando pessoas foi que eu vi o grande potencial de escala que a internet traz. Eu queria que eu tive uma trajetória de 3 anos e meio ali até os dias de hoje. O que foi? Você é um jovem, né? Com 19 anos de idade. O que é o maior fracasso que você já teve? Cara, eu diria que o meu maior fracasso foi ter desgastado muito minha relação com meu pai. Quando eu comecei a trabalhar com internet, o meu pai, ele foi muito contra. Eu diria que eu tomei decisões muito absurdas também para uma pessoa que nem sabe o que é internet direito. Até os dias de hoje ele ainda não consegue entender. Porque meu pai vem de outra época. Então, eu nos primeiros R$ 1.000 que eu vi entrando ali na plataforma, eu quis abandonar a escola. Eu já falei para ele que eu não ia fazer faculdade e que o rapaz da internet estava certo. Então, você não terminou a escola? Você não chegou a terminar? Eu tenho só até o 2º ano de ensino médio. Eu repeti o 2º ano de ensino médio porque eu estava trabalhando com marketing. Que exemplo que você está dando para essa geração. Cuidado, não, já repito aqui, devido ao alcance, não tomem como exemplo, foi o que eu fiz e isso me trouxe consequências absurdas. Por exemplo, como eu disse, eu desgastei muita relação com meu pai, porque o sonho do meu pai era que eu finalizasse o ensino médio numa escola particular, que eu era bolsista, conseguisse passar no vestibular e entrasse numa boa faculdade. Esse foi o sonho do meu pai. Você tem que entrar na boa faculdade. Ele queria que eu fosse médico, queria que eu fosse juiz, etc e tal, mas eu não me interessava. Entre médico, juiz, advogado e engenheiro, se não tivesse entrado no marketing digital, você ia mexer com o quê? Eu acho que direito ali, eu acho que eu iria para o direito. Que hoje eu gosto de ler contratos, eu gosto de entender lei, né? A parte de contratos dos meus negócios sempre fui eu que toquei, então eu gosto. Então eu acho que eu iria para essa área. Mas meu pai, ele tentava me convencer do contrário. Ficava tentando mostrar na tela do celular que fulano de tal lá dos quintos, e não entrava na cabeça dele. Parecia para ele que eu estava jogando fora todo o esforço que ele fez por mim, para me educar e me colocar na boa escola. Hoje ele aceita? Demais. Depois que eu mostrei para ele fisicamente, olha pai, eu lembro que com 17 anos eu cheguei para ele e falei que ele não precisava mais trabalhar. Isso para mim, cara, foi tipo assim, a maior conquista da minha vida. Quando as pessoas perguntam os meus troféus, eu diria que foi aposentar os meus pais. Porque eu sempre vi, a minha mãe ela tem um problema de visão muito sério. Minha mãe ela tem tipo 2% de visão em um olho e 1% no outro. Ela tem retinose pigmentar. É seríssimo. Não tem cura. Tem estudos com células-tronco, mas tem nada confirmado. Então, imagina para uma mulher dessa trabalhar de empregada doméstica. Como que não era para mim? Aí eu chegar para ela e falar que eu não preciso mais trabalhar. Em situações como essas, eu ficava muito orgulhoso do que eu conquistei. Só que ao mesmo tempo eu lembro, cara, eu desgastei muita relação com eles. Porque todos os dias eu madrugava trabalhando, eu vi o meu pai chorando, porque eu já tinha decidido que eu não ia mais fazer as coisas da escola. Ele pensava que eu estava brincando, só que eu começava a atrasar a tarefa. O professor ligava, o diretor ligava. Teu filho vai repetir, teu filho não está fazendo as coisas, ele está jogando fora a oportunidade que a gente está dando, etc. Você era bolsista, né? Que eu era bolsista. Aí cara, eu preciso fazer as coisas acontecer logo, porque não tem como eu falar, não, isso aqui vai dar certo e não mostra resultado. Eu acho que
meu maior fracasso na vida foi não ter me colocado no lugar do meu pai. Porque eu queria ficar provando pra ele que tava certo. Não, você que tá errado, você que isso, você que aquilo. É tipo, tu tentar explicar pra um índio, cara, tipo, ele não fala inglês. O índio não fala inglês, tu querer falar inglês com o índio, ele não entende a tua língua. Eu tava tentando falar inglês com o índio, cara. Infelizmente, meu pai não entendia de internet, de negócios online. E nem eu sabia direito o que eu tava Hoje fazendo. você fala quantas vezes com eles por mês? Cara, todo dia. Todo dia? Todo dia eu falo com os meus pais, eu ligo. Inclusive, estamos aqui entre empresários, depois de tantos milhões e tantas vivências financeiras e materiais na vida, eu diria que o que mais tem valor, poder confiar sua vida em duas pessoas, que são os meus pais. Então, tipo, putz, de tudo que eu já vivi, são as pessoas que eu mais confio e eu sei que se eu ir pra vala, eles vão me acolher. Por conta dessa conexão e dessa confiança que eu tenho com eles, eu não vivo sem, sabe? Tipo, não vivo sem e eu não me imagino como o que aconteceria, tipo, quando eles partirem, assim, é pesado. Eu tô percebendo que você tá meio sumido, parece que você não tá mais fazendo lançamento e tal. Não, O não que tá tô. acontecendo? Então, eu diria que durante 3 anos e meio, eu trabalhei muito, me expondo em mídias, fazendo lançamentos, participando disso aqui, de podcasts. Parece que eu agreguei muito valor para as pessoas, tive grandes vitórias e grandes fracassos, se expondo na internet, mostrando minha vida, ensinando pessoas. Eu diria que eu dei uma cansada, porque eu vi que aquilo que eu estava fazendo não estava sendo mais porque eu queria, sabe? Tipo, putz, eu quero aparecer, eu quero mostrar, eu quero ensinar. Eu estava meio cansado devido a tanto lançamento que eu fiz. Tu imagina, com 17, 18 anos, tendo milhares de pessoas na internet, colocando pressão em você e expectativas sobre você de que ou tu vai ensinar elas a ganhar dinheiro, ou elas vão se frustrar, ou isso, ou aquilo. Então, virava um bolo muito grande e era uma carga muito grande para minhas costas. Eu fui obrigado a aguentar e amadurecer com isso. E foi muito bom, me tornou um homem melhor. Só que chegou um ponto, cara, que eu falei, velho, será que eu quero continuar nisso daqui? Tipo, a história já foi feita, todo mundo sabe quem eu sou, quando coloco meu nome no YouTube tem lá os vídeos, tem lá as coisas que eu já fiz e as coisas que eu já conquistei. Eu acho que eu quero nadar em novos mares, navegar em novos mares. E aí eu falei, olha, o último evento que eu fiz foi aqui na sua plataforma, inclusive ganhei a Lamborghini de uma plataforma de pagamentos, foi uma competição de faturamento, quem vendesse mais cursos naquela época ganhava uma Lamborghini. Eu ganhei esse carro e foi meio que assim o ponto final na história ali, que depois virou meio que ponto com vírgula, né? Porque eu sinto muita falta. Então, desde então eu decidi trabalhar com tecnologia e hoje em dia eu estou vivendo algo muito diferente de tudo que eu fiz. Por exemplo, antes eu dependia de marketing e produto, né? Mais marketing do que produto. Então, não adianta você ter o melhor produto do mundo, mas não mostrar isso para as pessoas. Então, 80% do meu tempo era mostrando para as pessoas. Hoje eu dependo 80% de produto e 20% de marketing. Você é feliz? Muito, E muito o que feliz. te faz feliz? Cara, os meus pais estando próximos, eu ter a minha casa, eu ter um carro que eu quero, eu ter as pessoas que eu gosto, que eu confio do meu lado, bons relacionamentos, boas amizades. Eu não tenho nenhum vício. O que eu odeio? Eu odeio estar do lado de gente que, tipo, me deixa slow, tipo, me desacelera. Tipo, gente reclamona. Eu confesso que o que eu odeio são pessoas que não têm match. Tipo, pessoas que não compactuam com a mesma vibe. Porque tudo que eu odeio, eu tenho a opção de me afastar, sabe? Tipo, eu não me prendo em nada. Então, a princípio, eu odeio muito pessoas que me desaceleram, pessoas que não acreditam, não têm a mesma excitação para fazer as coisas. Mentiras, manipulações, básico que todo mundo também gosta. E o que é seu sonho? Eu sonho em construir uma grande família um dia. Eu sonho em construir uma empresa que agregue valor a nível global. Eu digo agregar valor realmente, tipo, algo que todo mundo tenha no celular ou todo mundo tem em casa. Assim como todo mundo que está aqui tem Uber no celular, eu quero construir o próximo Uber no celular de vocês. Como? Eu não sei, mas um dia eu vou descobrir. Eu diria que o meu sonho é mostrar para minha família quem foi o Kaique, deixar um legado gigantesco para a vida das pessoas. Você tem irmão? Tenho um irmão 12 anos mais velho. E ele prosperou também? Sim, meu irmão ele começou a trabalhar comigo em 2020, porém são perfis, né? Por exemplo, eu tinha um perfil muito mais de ambição, não tinha família quando eu comecei, não tinha responsabilidades com filhos, o que me possibilitava ficar, por exemplo, 18 horas no computador sem preocupações nenhumas. O meu irmão ele foi diferente. Meu irmão, quando ele começou a trabalhar com internet, hoje ele está muito bem, mas ele demorou muito tempo para acertar alguma coisa, para acertar algum lançamento de algum produto. Hoje em dia ele trabalha com arbitragem de tráfego, está indo super bem. Tenho muito orgulho dele também, meu irmão sempre foi uma base muito forte para mim. E quando eu falo dos meus pais, obviamente eu incluo ele. E me fala um medo seu. Eu diria que um medo muito grande é eu perder as pessoas que eu posso confiar. Meio que tudo que a gente está conversando aqui sobre medo, sobre pessoas que eu não gosto, sobre coisas que eu não gosto e coisas que eu gosto, gira em torno disso, porque eu entendi que na vida é tudo sobre pessoas. Eu acabei entendendo isso, tipo, se você não tiver boas pessoas que tu possa confiar e que tu possa acreditar nelas, nada funciona. Então acho que um medo é eu perder as pessoas que eu posso confiar, inclusive meu sócio, porque tipo, quando a gente não tinha nada,
Ele tava lá do meu lado, tipo, a gente construiu tudo juntos, que é o Matheus. Eu acho que um grande medo também é perder uma pessoa como ele do meu lado. Porque eu sinto que se eu perder tudo e tiver ele, a gente sai de qualquer buraco e volta e constrói qualquer império novamente. Qual que é o maior fracasso que você já teve? A gente não falou do meu pai? Da relação com meu pai? Acho que foi o desgaste da relação com ele. E no mundo dos negócios, você é um cara, vou chamar de recém-chegado, né? O ano de aprendizado que é o primeiro, os últimos 3 anos nem completou ainda, depois do aprendizado, um fracasso empresarial. Cara, eu já fali meio que 3 empresas, assim. Não 3 empresas com 19 anos de idade? foi. Mas assim, não é o falir... Mas você fez assim, você faliu porque você quis. Você falou, vou falir. Exato. Não foi que eu quebrei e fiquei, tipo, no nível 0 novamente, não. Foi empresas que eu comecei e não deram certo. E todas elas acaba que tem algo em comum. Eu tentava dividir meu tempo, sendo que eu não tinha maturidade para isso ainda. Tipo, eu fazia muito lançamento, eu gerenciava muita coisa, o lançamento dependia muito de mim, eu que escrevia todas as copies, eu que tocava parte do tráfego, eu que dava todas as aulas, eu não tinha time, não tinha quase nada. Então imagina se você não tivesse equipe e você tentasse fazer tudo isso aqui e tocar, por exemplo, Love e todos os seus negócios. Não tem como. Não tem como. Então eu não tinha braço. O lançamento que eu fiz, eu, Marcos, eu fiz um sozinho, consistente, foi 43 mil. Eu fiz um outro sozinho, fiz 89. Fiz eu e o Marcos, um junto, 132. Eu, o Marcos e mais 1 milhão. Eu e o Marcos mais 2, repetiu 1 milhão. O de 5 milhões já tinha 15 pessoas. O de 13 milhões já tinha umas 50. O de 50 tinha umas 400 pessoas. Ninguém constrói nada grande sozinho. Concordo. Eu tive que aprender isso na marra. Então, por exemplo, eu já tentei fazer um banco, uma fintech de crédito para as pessoas usarem os cartões do Facebook e no Google. Porque, basicamente, eu tinha público de marketing digital. Então, eu falei, putz, todo mundo que trabalha com marketing digital precisa de cartão para gastar nas plataformas de tráfego, que seja o meu. O meu cartão de crédito, eu vou ganhar o interchange fee. Por exemplo, olha eu contando o modelo de negócio do Conta Simples aqui. Conta Simples é o maior banco, digamos assim, do Brasil que fornece cartão de crédito para as pessoas gastarem em fonte de tráfego. E eles ganham um interchange fee, que é uma taxa de, por exemplo, 1,5% a 1,7% de todo o valor que tu gasta. Então eu fiz uma conta de padeiro um dia, eu falei, cara, eu acho que os meus alunos, somando o meu tráfego e todo mundo que tem aqui na minha base do Instagram, deve gastar tipo 100 milhões de reais por mês. Então, cara, eu tenho aqui, sei lá, uma boa grana que eu vou ganhar só de interchange. Fora se eu liberar a linha de crédito, eu ganho nos juros que a pessoa atrasar a fatura. Eu tinha 17 anos na época. Então a gente criou a Zat Bank, pode até pesquisar no Google aí, Zat Bank CNPJ, tá lá o CNPJ fechado. E acabou que deu errado porque eu não tive foco. Eu tava lá tentando, beleza, Zat... Você não teve foco ou você quis tocar sozinho? Quis tocar sozinho. Na verdade não é que eu quis tocar sozinho, cara. É que eu tentava fazer um pouco aqui, só que eu tentava tocar sozinho isso aqui, que eram os lançamentos. Como não tinha estrutura de pessoas aqui, dava ruim. Tipo, putz, Kaique passou um final de semana trabalhando na Zatbank. Semana que vem era lançamento. As copies não estavam escritas, a landing page estava toda errada, a área de membros não estava feita. Então, meio que por falta de braços, as coisas não funcionavam. Mas hoje eu aprendi isso. Hoje eu tenho um negócio só. Você não vai fazer mais lançamento? Que é uma palavra forte isso. Diria que não pretendo. Pode ser que um dia eu mude de ideia. Eu pretendo voltar para a internet para produzir alguns conteúdos, porque, putz, eu entrei em alguns buracos muito grandes que eu consegui sair e eu gostaria de compartilhar isso com as pessoas. Por exemplo, eu já tive sérios problemas com depressão, sérios problemas com ansiedade. Já tive uma necessidade de aprovação de terceiros gigantesca. Cara, mas também é um garoto. Com Sim. todo respeito, né? Sim. A gente tem quase 20 anos de diferença. Eu te ouvindo e falo, cara, será que eu sou um tiozão, mano? Não, eu tô com essa sensação aqui de ver um cara com 19 anos de idade falando esse rolê todo. Eu esqueci que eu tô com quase 40 anos de idade. Né? Falta 3 para 40. Não adianta querer se cobrar. Você teve um crescimento muito bom, assustador, que não é normal, por isso que seu pai não acreditava e agora ele fica incrédulo. Tenho certeza. Ele ainda continua não acreditando. Ele vê o resultado, né? A diferença de um gênio e de um louco é só o resultado. Mas, tipo assim, cara, pessoa normal, no mundo tradicional, trabalha 30 anos para ter o resultado que você teve. Isso é os caras brilhantes. Porque a pessoa normal, nem com 900 anos vai conseguir ter esse resultado. Eu acho que você não deveria se cobrar tanto assim. Você acredita que uma das coisas que mais fez eu prosperar, Kaique, foi eu parar de me cobrar? Eu comecei a fluir mais. Eu era uma cobrança desenfreada com a minha pessoa. Tipo, me cobrava. Eu, por exemplo, eu não fico uma vida inteira acordando no mesmo horário. Eu não fico uma vida inteira tomando banho na água fria. Eu coloco o alvo. Eu passo esse target. Passei isso aqui. Esquece esse assunto. Eu faço o negócio de acordar, é por temporada. Por quê? Porque eu percebi que essa autocobrança ela é destrutiva.
Se você ficar só se cobrando, vai ser tão chato que sua vida não vai ter desfrute. Então assim, cara, com 19 anos de idade, você já percebeu como é que constrói riqueza? Para de se cobrar. Flui mais, desfruta mais. A gente se cobra para começar algo. Depois que esse algo começa a dar certo, você tem que se cobrar menos. Vou te dar um exemplo. O restante de empresa que a gente tem no grupo, eu tenho convicção todos os dias. Quando eu vejo um resultado, eu falo, se eu tivesse próximo dessas empresas, elas teriam um resultado melhor. Eu sei disso. E todo mundo sabe disso. Só que eu não quero ter um resultado melhor, eu quero ter mais paz com o restante de negócio. Aquele detalhezinho, aquela coisinha, eu tenho certeza que se eu tivesse, porque eu ficava cuidando disso. Aí você deixa de ser centralizador, você delegar. Eu acredito que você pode investir nisso, no seu auge dos 19 anos. Claro. E eu tô me sentindo tiozão te falando isso, cara.